Espaço Business TV, todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui na TV Sorriso. Um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento: DGF Agronegócios, Araguaia Imóveis, MTNoticias.net, Posto Cidade, Sorri Metal e Governo de Mato Grosso. Obrigado a você que está ligado aqui nesse canal, obrigado a você que está chegando. Esse é o programa Espaço Business TV, o programa que tem o intuito de fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento do estado do Mato Grosso. Nesse programa nós estaremos aqui conversando, batendo um papo e muito honrado com o prefeito de Nova Ubiratã, o prefeito Valdeir José dos Santos. Prefeito, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com você, Zimmer, no Espaço Business, né? Então, para falar um pouco do município de Nova Ubiratã, que é muito importante, estar divulgando o nosso município, e também falar um pouco da vida da gente, da conquista, que a gente, é verdade, tem que passar alguns exemplos. Eu acredito que estar hoje como prefeito é um grande milagre de Deus e uma persistência muito grande, e isso eu quero também dividir com as pessoas e passar aqui. O sonho da gente, a gente não pode deixar ninguém cercear eles e nunca pode desistir de um sonho quando você tem um sonho. Eu quero também deixar essa mensagem. Ao longo dessa entrevista, com certeza, você vai poder entender isso que eu estou te falando aqui. Com certeza, o intuito desse programa é trazer o exemplo dos prefeitos, dos empresários, das autoridades políticas, fazer com que mais pessoas se ocupem desses exemplos e melhorem na vida e venham, principalmente, a empreender. Mas, prefeito, você, como eu já disse, você é prefeito de Nova Ubiratã, é uma cidade hoje com quantos mil habitantes? Hoje, Nova Ubiratã está chegando próximo aos 10 mil habitantes, é 9.767 habitantes. Então... E o senhor que já é prefeito de Nova Ubiratã, o senhor mora quanto tempo na cidade ou no município de Nova Ubiratã? Na verdade, eu sou paranaense, né? Sou de uma cidadezinha perto de Umuarão, no Paraná, como a maioria do pessoal aqui da região do sul. Eu cheguei aqui, na verdade, no Ubiratã, em 1982. Na verdade, nem se falava em Ubiratã. Na verdade, eu cheguei num distrito, que hoje, inclusive, é o distrito de Nova Ubiratã, chamado Santo Antônio do Rio Bonito. Meu pai é um pequeno agricultor lá, que adquiriu uma propriedade lá, né, com 25 hectares. Foi ali que começou a minha história com Mato Grosso. Quando você veio, então, foi no início dos anos 80, você veio para o estado do Mato Grosso e foi lá logo diretamente no município, que nem era município na época, de Nova Ubiratã. Na verdade, para você ter uma ideia, naquela época, em 82, aquele distrito pertencia a Chapada, né? Chapada dos Guimarães, depois foi desmembrando, porque na verdade o Chapada dos Guimarães, você deve saber disso, que foi um dos maiores municípios do mundo. Entendeu? Foi desmembrando, aí pertenceu a Sinop, pertenceu a Nobres, depois Sinop, depois Vera, depois pertenceu a Sorriso, a região do Ubiratã, e depois se emancipou lá, que é Nova Ubiratã, que é hoje uma cidade que a gente vai falar sobre isso, sobre a prosperidade, sobre o potencial que é hoje e investir em Nova Ubiratã. Lembrando assim, é claro que, como o senhor disse, vou chamá-lo de senhor devido à autoridade de ser prefeito, chegou muito pequeno lá no distrito de, Santo Antônio do Rio Bonito. Santo Antônio do Rio Bonito. E o seu pai, naquela época, tinha todas as dificuldades que tinha, a distância era muito grande. O que deu na cabeça do seu pai ir lá num local tão distante assim? Na verdade, para quem conhece um pouco de história, na década de 80 houve-se a colonização, né, que é incentivada pelo governo federal. Que ocupa, senão o pessoal ocuparia, né? E teve também alguns projetos grandes no nível de Brasil. Um exemplo é a inundação da usina de Itaipu. E muitos foram indenizados lá e vieram para a região do Mato Grosso para comprar terra. Então foi na época que se emancipou Juara, Portos Gaúchos, toda essa região, e a gente foi ficando por aqui. E na verdade a gente tinha essa concepção, não tinha toda essa tecnologia de desenvolvimento em terras de cerrado. O que o paranaense ou o pessoal do sul procurava? Terra de mata para se desenvolver. Na verdade, era muito ainda a agricultura de subsistência, desenvolvia hoje através do machado, através do traçador, né, derrubava mato, fazia a queimada, fazia o pasto, e era uma agricultura de subsistência. Então, as pessoas às vezes tinham uma pequena propriedade no Paraná, uma quadra, pouca coisa, se vinha para cá, você hoje, igual nós mesmo, com 25 hectares, a gente se considerava um produtor, um grande que tinha uma quantidade de área grande. De terra grande, vamos dizer assim, né, naquela época. E no caso, como você disse, que vieram no início dos anos 80 e hoje, voltando, você é prefeito de Nova Ubiratã, mas você também me parece que é engenheiro agrônomo. Você estudou aonde? Lá em Nova Ubiratã mesmo? Não, na verdade sim, é uma história, por isso que eu falo assim, muito eu costumo dizer, principalmente o povo de Nova Ubiratã, né, que primeiro de tudo a gente
até esqueci de agradecer aqui, mas onde a gente está, o espaço que a gente está, é um compromisso que a gente tem com Deus, de agradecer a Deus pela oportunidade e pelo dom da vida e pelo dom de liderar. Porque nada disso, eu costumo dizer assim que eu me sinto uma formiga dentro de uma correição, nós que somos do sítio, que dá uma correição no sítio, você foi tirado lá e, igual dizia o Romário, você é o cara, você vai ter que ser alguém potencial. Mas não fez para me engavar, para mim querer ser melhor que ninguém, que jamais faço isso. As pessoas conhecem o tamanho da minha humildade, como pretendo ser, e não mudou nada a minha vida de ser perfeito, porque isso aqui vai passar. Então, na verdade, sim, eu sou uma pessoa que também já fui cidadão de Sorriso, já morei em Sorriso, muitos não sabem, mas já trabalhei no posto Sorriso, já fui frentista, já fui borracheiro, já trabalhei em Lucas do Rio Verde, mesma coisa, na época do posto de Ibiriçá, fui frentista de posto, fui descarregador de caminhão, com bater rodo, todas essas coisas, né? Trabalhei em fazenda, inclusive do Paris, trabalhei na 404, e a partir disso aí, só que tipo assim, uma coisa, quando eu saí de casa, eu saí com 16 anos, para vir para a cidade, porque lá na região que eu morava, no interior, acabou o estudo. Então a gente veio, estudei no Mário Spinelli, né, então, estudei aqui em Sorriso, tem muitas pessoas que me conhecem, que foram meus colegas de estudo. E meu pai sempre falou para nós assim, você teria que largar um trabalho para estudar, mas nunca largar do estudo para trabalhar. Então foi uma das motivações, né, que meu pai, inclusive, é uma pessoa muito humilde, foi assentado também na região de Cáceres. E a única coisa que talvez a gente fala assim, talvez a gente quando jovem não entende isso, que às vezes o meu pai tem que deixar alguma coisa, alguns bens materiais, mas uma das coisas que tem é o caráter e o incentivo do filho ser alguém no diferencial de você procurar a sua oportunidade. E sempre você sabe de se dizer que tudo de bens alguém pode tomar, mas o estudo ninguém toma. Então eu fui atrás dos meus estudos e aí fui para Cuiabá. Então, inclusive, na verdade, eu tinha a intenção de ser engenheiro civil, depois, por ser um cara da área rural, fui fazer o curso de agronomia. Então, para saber, bom sabedor disso, eu fiz o vestibular, naquela época muito concorrido. Na época eu formei engenheiro agrônomo, eu formei em 98, era muito concorrido, formei na Universidade Federal. E eu, por exemplo, o curso integral, na verdade eu achava difícil passar no vestibular. Depois passei, o difícil era estudar, porque realmente eu tinha que estudar durante o dia. E quem que ia me bancar? Mas como é que você se mantinha lá em Cuiabá? Tinha uma bolsa do governo? No início, não. No início eu era motoboy lá. Eu era entregador de pizza lá em Cuiabá. Entregava pizza e estudava à noite? Estudava de dia, à noite trabalhava. E às vezes, o que eu sempre costumo dizer, as pessoas não podem reclamar de um fardo que está carregando, porque na verdade é uma preparação para a vida. Hoje, eu acho que dentre todos esses 141 prefeitos hoje, acho que eu costumo dizer assim que o cara que consegue melhor andar em Cuiabá sou eu, porque eu conheço todas as ruas lá, conheço todos os becos lá. Então, na verdade, nessa saída minha, Zimmer, para ter o retorno no Ubiratã, foi 17 anos. Eu saí com 16 anos do Ubiratã e voltei 17 anos após o Ubiratã. E voltei assim para ser um secretário de Agricultura. Por eu ser, inclusive, que você sabe que demanda política, você tem que atender a demanda da comunidade, das pessoas que moram, inclusive, no município. Eu voltei para atender na área da agricultura familiar, onde meu pai foi um pequeno agricultor, e tem todos meus conhecidos, meus amigos de infância que estão ali hoje, que são agricultores familiares. Voltei para ser o secretário de Agricultura, e aí, quando desenrolar de 8 anos atrás, quando eu voltei para Nova Ubiratã, a gente já começou a trabalhar essa questão que eu também fui uma pessoa sempre envolvida em política. Eu participei, fui líder de classe, DCE, centro acadêmico da faculdade, sempre envolvido nisso aí. Então isso, na verdade, veio culminar quando cheguei no Nova Ubiratã, fez com que uma coisa que eu conclamo as pessoas, fazer diferente. Muitas vezes reclama do político, fala do político, faz isso, faz aquilo outro, mas às vezes eu me sinto assim um político diferenciado porque eu me preparei para isso. Sou uma pessoa com engenheiro agrônomo, com mestrado, e eu acredito assim, não melhor que ninguém, mas hoje quem estuda ele tem mais facilidade de negociar, necessidade de comandar, facilita essas coisas, facilidade de entender o empresário. Então isso aí, na verdade, assim, isso foi o diferencial. E muitas vezes o que a gente observa hoje, a maioria dos políticos hoje não tem uma formação profissional, e muitas vezes ele é uma pessoa que não tem formação nenhuma, às vezes ele tem que lidar com médico, tem que lidar com engenheiro, e tipo assim, muitas vezes as pessoas também têm o direito deles, nos permite a nossa Constituição, de votar e ser votado. Então, inclusive, para tirar esse estigma de achar que todo político é trambiqueiro, todo político entra ali para querer fazer o pé de meia dele, roubar tudo. Então, simplesmente, é o que nós estamos fazendo no Nova Ubiratã, fazendo um trabalho com transparência, seguindo a lei, licitando, fazendo o melhor para a Nova Ubiratã, para economizar cada real, cada recurso para ser investido no município, para transformar ali, socializar o recurso que é público. Mas no caso, quando você retornou de Cuiabá, há 8 anos atrás, você voltou como secretário de Agricultura, você já era engenheiro agrônomo, você teve um pensamento, porque uma carreira política, principalmente como prefeito, não depende só da pessoa. Mas você já pensava, eu vou lutar, vou ajudar as pessoas a fazer com que, de repente, eu quero me tornar prefeito da cidade aonde, não digo eu nasci, mas me criei aqui, onde meus amigos estão. Você já chegou com esse pensamento? Na verdade, assim, não vou dizer assim que eu quero ser prefeito um dia, mas você é uma coisa que nasce assim, a liderança não se constrói, acho que é nato da pessoa, então de conviver na sociedade, você participar de uma entidade, você participar junto do grupo de jovens,
entendeu? Mas assim, quando eu cheguei lá, o que eu percebi? Percebi essa carência de uma pessoa que realmente abraçasse as pessoas da cidade, do interior, realmente tivesse a visão de diferencial, de mudar Nova Biratã, que a Nova Biratã deixar de ser um bairro de Sorriso, por exemplo, mas começasse a ter o que nós estamos tendo agora, uma identidade própria. O Biratã planta tanto, o Biratã é uma cidade que as pessoas têm que se motivar o tempo todo, para nós fazermos assim, nós não temos ainda, mas vamos ter. Nós não temos uma cidade ainda maravilhosa que nós queremos ter, mas temos que sonhar. Então, como fala assim, foi um sonho que aos poucos, as pessoas, eu tive um problema muito sério com essa candidatura minha, que foi sobressaindo, foi surgindo com uma nova liderança. Há 2 anos antes da eleição, eu tive uma acusação do ex-prefeito, dizendo que eu tinha roubado, que tinha feito outro. Então, tipo assim, mas você tem que, inclusive, o que eu falei, a mensagem inicial, jamais quando você estiver focado num projeto, num objetivo, não deixar ninguém cercear seu sonho. Inclusive, a Constituição no artigo 5º garante o nosso direito de defesa. Então alguém falou isso de você, mas você tem a sua concepção que você está certo, você vai lutar por isso. Mas o engraçado no seu caso, no caso do prefeito, você pertencia, era secretário de Agricultura do governo da gestão anterior, aonde você se afastou próximo da eleição, num período aí, e se lançou, com a ajuda dos seus amigos, se lançou como prefeito e acabou vencendo o prefeito aonde que o senhor trabalhava na gestão anterior. Na verdade, eu não me afastei, ele me afastou. Na verdade, ele preparou uma calúnia, uma defamação contra a minha pessoa. Inclusive, eu respondo o processo com isso, com certeza. Eu estou respondendo, vai com certeza, tenho certeza da minha inocência, da minha absorção nesse processo, que é o projeto Luz para Todos, né? Inclusive, depois foi até coisa de chacota, mas no final foi até legal que o meu apelido no decorrer da eleição era o Homem da Luz. Né? Aí fala assim, ninguém segura mais o homem, que o Homem da Luz está na velocidade da luz, o outro está na velocidade menor que a gente, entendeu? Porque, na verdade, assim, eu costumo dizer assim, eu sempre trabalhei com ele, nunca pedi para sair. Fizemos um trabalho que nós ligamos, o município que mais ligou energia em todo o estado do Mato Grosso. Eu costumo dizer o seguinte, porque você falar ou mandar fazer, você tem que saber fazer. Então, qual foi o diferencial nosso, fizemos todas essas ligações de energia? É que, simplesmente, igual eu falei assim, eu tinha uma preparação técnica. Eu, além de ser um secretário de Agricultura, um agrônomo, que eu sabia demandar um GPS, eu ia lá fazer o levantamento, eu fazia o projeto. Eu não chegava lá simplesmente com um pedido de energia na rede SEMAT. Eu chegava com a demanda, sabendo quanto custava um projeto. Isso aí que estava o diferencial. E isso começou a dar, nas pessoas anteriores que estavam no comando, começou a dar aquele tipo de ciúme. Por quê? Porque quando chegava alguém lá para pedir uma energia, não ia lá pedir para o prefeito, ia lá pedir para o secretário de Agricultura. Eu vou lá que você resolve. Então foi dando essa ciumeira toda e a gente foi crescendo como liderança e as pessoas pedindo também para uma candidatura. Entendeu? Então a gente foi articulando, trabalhando o grupo político, né? O grupo político já tinha, e trabalhando uma aliança política que eu sou filiado ao PMDB, né? Aí o PSDB, o PDT, né? Os partidos da base, o Democrático, o partido forte, inclusive o outro ex-prefeito que foi prefeito lá também nos apoiou. E fizemos uma eleição assim muito boa, uma eleição enxuta, sem dinheiro, mas foi muito assim debatida, né? Fizemos um plano de governo muito interessante, que a gente inclusive tem tentado seguir à risca, que é dentro das possibilidades de fazer a coisa bem objetiva, que hoje as pessoas, o cidadão, ele cobra coisas objetivas. No caso, só voltando um pouquinho, prefeito, o senhor falou assim que o senhor responde uma acusação aonde tem um problema com a energia que é a luz para todos, se não me engano, mais ou menos assim. O que aconteceu é que lhe acusaram que o senhor estava, não iria nem puxar no assunto, mas o senhor falou, lhe acusaram que o senhor estava levando a rede de energia aonde não devia, era isso? Não, na verdade assim, só para você entender. A acusação foi feita do ex-prefeito, por eu ser um candidato, que eu sempre bati nessa tecla, inclusive na Rádio Sorriso, eu tive ali, falei com o Elcio Rodrigues, que era uma acusação meramente política, isso aí antes, 2 anos da eleição. Por quê? Porque ele sujar meu nome, dizendo que eu, inclusive, ligava energia só para quem me pagasse, que eu estava arrecadando dinheiro com isso. A energia é uma coisa pública, de graça, gratuita, a luz para todos. Então foi acusado sobre isso aí, né, e falsamente me acusou, e a gente está respondendo o processo por isso, e inclusive tentando me imputar o crime de ficha suja, porque eu não podia ser um candidato. Mas graças a Deus, como o nosso direito nos permite, a nossa direito de defesa, a gente, inclusive, todas as instâncias foram julgadas, nossa candidatura foi aceita, inclusive, né, pelo povo, né, e praticamente 65% dos votos dos eleitores do Nova Biratã, do povo Nova Biratã, nos permitiu fazer esse trabalho que a gente está fazendo, que é ser um gestor dinâmico, trabalhar com participação do povo, trabalhar com participação das entidades de classe, associações, sindicato, cooperativa, e simplesmente ouvindo as pessoas, né? Acho que é o dia a dia. E conseguiu chegar no objetivo. Mas, prefeito, eu quero entrar num outro assunto, já que o senhor é prefeito de Nova Biratã. Como é que é ser prefeito de Nova Biratã? Como o senhor falou, antes parecia assim, o senhor tinha a impressão que Nova Biratã era um bairro de Sorriso, está afastado mais ou menos 80, 90 quilômetros de Sorriso, mas tem uma ligação asfáltica, uma BR, uma rodovia pavimentada até a cidade de Nova Biratã.
mas ela não fica no eixo da BR-163. Como é que hoje é ser prefeito de Nova Ubiratã? Primeiro, assim, eu quero dizer sempre uma coisa que eu sempre falei, e sempre vou repetir. Essa oportunidade que me deram, primeiramente Deus e as pessoas que nos elegeu, eu abracei ela e abraço ela como se fosse a última da minha vida, fazer o melhor por Nova Ubiratã. Então, eu, como falei para você antes, na minha juventude, na formação ali, eu tive a oportunidade de ver Sorriso crescer, né, porque tinha praticamente Sorrisão, praticamente nem a que chamava W2 nem existia. Eu tive a oportunidade de ver Lucas crescer, que só crescia na beira da BR, depois não tinha cidade nova. Então, eu vejo hoje um potencial muito grande, depois a gente estudar, trabalhar na FAMAT, ter viajado do estado do Mato Grosso, ter inteirinho conhecido o estado do Mato Grosso. O que a gente observa? O desenvolvimento ao longo de uma BR. Você pegar hoje Nova Mutum, Sinop, principalmente essas cidades a cidade do agronegócio são cidades assim, de primeiro mundo. Hoje, se encareceu as coisas, você não consegue mais comprar terra e investir nessa região. Se partiu para as áreas mais periféricas, tanto do lado direito ou do lado esquerdo da BR. Nova Ubiratã tem um diferencial nisso tudo, que é um projeto muito antigo que vai estar se concretizando, que é o projeto da BR-242. É a ligação da BR-158 na BR-163 na BR-158, passando por Nova Ubiratã. Isso aí, qual que é a vantagem disso aí? Nós vamos mudar toda essa logística nossa do transporte na questão do agronegócio. Hoje, quando vocês estão vendo aqui que vocês andam de carro, todos esses bitrem que vai para Paranaguá, que vai para o Porto de Santo, tem que passar nessa rota aqui. Isso vai ser mudado para cá. Vai passar por Nova Ubiratã e vai cair no Porto de Itaqui, no Maranhão, inclusive um dos portos mais modernos do mundo. E se fala hoje na questão da BR-163, mas BR-163 vão para Santarém, e como se fala, lá vai ser uma tecnologia para descarregar truque. Lá no Maranhão vai ser a tecnologia para descarregar o trem. Mas a distância que tem de rodoviária, vamos falar aqui de Cidade Sorriso, esteja o ponto, para ir a Santarém, vai ser mais perto do que ir ao Porto de Itaqui. Então, mas aí você vai cair numa barcaça, depois para chegar no mar. Lá não, você vai direto no porto, um porto mais moderno, né, que vai encostar os navios mais profundo. A senhora acredita então que o transporte, a saída da produção de grãos, a maior parte vai sair aqui via 242 aqui e chegar até Itaqui? Porque na verdade hoje o preço do agronegócio é FOB, a bolsa, o sistema invertido, né? Qual o custo do frete? Então